Café Belgrado. Amigos e amigas do Café Belgrado ao vivo, hein? Meu Ao vivo, Deus. porque tá tendo Corinthians e Boca, tá tendo Acabou, Suns e Pelicans. Macetamos. Vitória, Timão? Timão, 2 gols de Maicon, um salve aí. Hoje pode falar de futebol, hein, galera? Tá liberado. Boa, pode, porque foi jogaço também, né? Real Madrid e Manchester Meu City. Deus, o que foi Vini aquilo, velho? Júnior sendo comparado a Pelé, né? É isso. Enfim, chegou a hora, né? Mas, Gibas, não poderíamos aqui nos furtar. Porque Excelente Jamoran expressão, hein? Excelente expressão. furtou nosso fôlego, né? Meu Cara, Deus, que jogador. jogo de jovem, muita gente jovem reunida, né, Guilherme? A gente já Muito espera jogador. inconsequências, espera até uma certa dose de ironia, né? Como a gente viu durante o jogo. Irresponsabilidade. Mas irresponsabilidade, alguns vacilos, né? Jovem é vacilão. A gente tem trazido Vacilaço. Que isso? A gente tem trazido essa ideia aqui. Mas, cara, eles são capazes de coisas espetaculares, né? Qual foi aquela idade que você falou que o Beethoven compôs a música? Sinfonia? Acho que eu não sei a história do Beethoven, não, viu, Lucas? Boa. Van Gogh, perdeu a orelha. Qual foi aquele? Van Gogh já tava meio velho quando perdeu a orelha, essa parte eu sei. Aquele jovem que você citou recentemente Chico no Buarque podcast. mesmo, é um brasa. Um brasa, Chico Buarque de Holanda compôs Qual a a banda idade? bem jovenzinho, né? Bem jovenzinho. Menos de Mas 20 anos. menos de Mas o 20? disco. Certeza? A ideia é que sim, mas que o disco foi lançado, ele tinha acho que 22. Acho que é Boa. isso. Posso Tá estar mentindo. às vezes tem 20 só, hein? Posso estar mentindo, né? Eu posso mentir à vontade hoje, porque o Coringão ganhou do Boca. E, velho, Não é Jamoran. novidade, né? Se tem algum time do Brasil que não tem medo do Boca, é o Timão, né? Cara, o Corinthians tem medo de todo mundo, velho. A real é que o corintiano não tem Mas essa o Timão autossuficiência. reflete. O Corinthians não tem Luiz autossuficiência. Ele Pazinho sofre. chegando, hein? Cara, o Estamos que fazendo live, foi. né? Porque teve Game Winner. Então, vamos comentar aqui comentários, né, Guilherme? Seremos comentaristas de comentários. Quem tá ouvindo no Isso. pod, se é que isso vai pro pod, você já Vai pro sabe como é a pod. dinâmica, né? Tem que ir pro pod. A gente avisa que é live, então a gente tá falando meio baixo, porque tem bebê dormindo. Cara, eu tava. Fazia tempo que tinha uma. Teve aqueles 2 Tinha game bebê winners, né? jogando também, Guilherme? Quem? Tinha bebê jogando e bebê dormindo? Tinha muitos, né? Muitos bebês em quadra, né? Cara, foi um jogo que o. Na verdade, o Timberwolves ganhou, né? O Timberwolves venceu esse jogo, 3-2. Leva Sim. vantagem de volta para Minnesota, só que o Ja também venceu, né? Cara, o que foi? E essa atuação do Jamoran foi inacreditável. Puxou. Cara, a partir daquela enterrada no final do terceiro período e o quarto período tenso que foi uma remontada histórica, velho, com lances fenomenais e que foi concluído ainda com 2 jogadas fascinantes, né? A primeira, uma bola de 3 do Jamoran tirando o time ali do sufoco. O Timberwolves faz uma jogada belíssima, que termina na mão do Anthony Edwards. E, velho, aí vem uma jogada de 3, 4 segundos que o Jamoran decide de novo, sei lá, fez 5 pontos no espaço pequeníssimo de tempo. Impressionante que esse cara joga, impressionante como que ele tá maduro. Recusou, né, o prêmio de MIP, fez pouco caso do prêmio de MIP e hoje colocou aí mais um tijolinho aí na sua história. Uma história de alguém que ainda não tinha vencido o jogo de playoff, agora já venceu 3 deles em uma série bem complicada, Lucas. Que privilégio acompanhar essa série. Porque, cara, apesar de tudo isso que você falou, né, gente jovem reunida, fazendo doideira, né? O jovem, às vezes, Lucas, ele sai para passear e ele tem carro até, acabou de tirar a carteira, né? Ou às vezes não é o carro dele, mas empresta de alguém. E não é raro, Lucas, quem nunca foi jovem, quem nunca passou por isso, né? Acabar a gasolina no meio da rua, né? Quantas vezes você que é jovem, você tem dezão, né? Hoje em dia, dezão, você abastece o quê? Dá pra pouquíssima Nada. coisa. Não dá. E não dá. Mas na época, assim, juntava dezão de 4 brother, metia meio tanque, né? Mas não raras vezes o carro morria, o carro acabava a gasolina e tinha que empurrar, né? O jovem acontece muito isso. E de certa maneira, Lucas, acabou a gasolina aí, né? Do Timberwolves. Eu tô um pouco preocupado retroativamente com sua
Adolescência aí, viu, Guilherme? Sua Juventude, né? Não é juventude. adolescência. Adolescência é diferente. Ok. Mas 18 e 19 não é adolescência? Não, é juventude já. Só nos Estados Unidos que porque eles têm essa leniência, né, com Na o Malhação jovem, também, né? né? Malhação eles Hã? pegam jovens de 40 anos e colocam pra atuar com 18, né? Sabe onde é que tem isso, Guilherme? No Bridgerton, viu? No Bridgerton, as atrizes que fazem as debutantes, elas todas já têm 30 anos. Essa denúncia aí precisa ser Fala-se muito feita. pouco sobre isso. Cara, uma das coisas Cara, que eu mais... ainda não ouvi a grande mídia falar sobre isso, então imagina se peço a fosse do vocês, PT, né? O tanto que ia falar disso. peço aí que vocês levem essa informação para a grande mídia, para que finalmente elas divulguem, né? Guilherme, teve também Miami, a gente vai falar muito de Minnesota e Memphis, mas teve uma reflexão completada, né? Hoje a equipe do Miami Heat viu que estava fácil, tirou o Kyle Lowry, viu que estava fácil, tirou o Jimmy Butler e mesmo assim botou o Hawks para refletir, 4-1 na série. Acho que as atuações de Trae Young nesses playoffs mostram um pouco, né, como o jogo de playoff é diferenciado quando você pega uma super defesa como é a do Miami Heat e tira você consegue tirar o Trae Young de maneira que você não consegue com alguns outros superstars. O Trae Young é um superstar, né? Não tô aqui para falar mal de Trae Young, Guilherme. Afinal, é um dos maiores jogadores da NBA e defendido aqui no Café Belgrado por mim no episódio de Esquema de Pirâmide para ser o NBA Second Team, né? Então, sou um grande fã de Trae Young, mas ele ainda pode ser exposto, né? Por alguns problemas defensivos, por algumas também artimanhas que a defesa adversária pode fazer. E aí o Miami, que é um dos melhores times da temporada, tem uma das melhores defesas, venceu e convenceu, viu, Guilherme? Para usar uma expressão aí que o pessoal tem um pouco de preconceito com ela, né? Convencer e convencer. Mas o Miami Porque não é rima, avança. né, Lucas? Sabe que isso não é rima, né? Não é rima, não. É sem graça, né? Nem é É porque rima e repete a palavra, nem. né? Vencer, É, convencer, não tem característica rítmica que valha isso, né? é isso. É E não repetição, né? diverte, né? É repetição que não diverte. Tem repetição Não. que diverte, né? Por exemplo, Qual? você Vapo Vapo? fala Vucu Vucu? Vapo Vapo, Vucu Vucu, O Xamã sabe o que tá fazendo. o funk como um todo e o E o Xamã em específico? Pisadinha também, viu, Guilherme? Pisadinha também, não vou falar mal de Pisadinha, não. Tem Também versão, sabe viu? trazer repetição, né? Tem versão É, do Malvadão 3 no Pisadinha, sabia? Vou te mandar olha depois. aí, olha aí. E Acabou sem aqui, eu te falar mando. aquele belíssimo vídeo do Porta dos Fundos, que eles juntam o Gregório do Vivier, o Rafael Infante, ele era o produtor musical, aí aquela menina que eu esqueci agora o nome, mas ela é ótima, e Tati Lopes? Tati Lopes? acho que é a Tati Lopes. Rafael Portugal, que era do BBB, né? Não era que ele era o É. produtor, não. Ele era um dos compositores também. E o Rafael Infante, né? Era o produtor. E aí ele junta para fazer um brainstorm de como gerar a música do próximo carnaval, né? E aí Pô, eu não vi eles. isso, velho. Cara, é bom demais, velho. E Que aí isso? o Gregório do Vivier, ele primeiro tenta emplacar o Chapa-Chapa, né? Era o Chapa-Chapa, mas não dá bom. E depois ele consegue fazer uma que é uma espécie de música meio Tinder, que é se ela vem, eu tô, se ela tá, eu no match, aí termina com match, match, match. E aí, antes dele terminar de compor, o Rafael Infante já pega o celular e fala, Latino temos. É muito bom. É... Então, não sei como eu comecei a falar Precisava disso. essa reflexão, né? Esse jogo precisava dessa reflexão. Precisava, da repetição, né? Eu não sei como eu comecei a falar sobre isso, mas o Miami mereceu, Guilherme. Venceu, assim, venceu e convenceu. Foi isso, né? É madrugada sem lei, né, Guilherme? Venceu e Cara, isso é convenceu, totalmente madrugada sem lei, né? venceu e convenceu e segue adiante, né? Agora para enfrentar ou Toronto ou Filadélfia. Há um tempinho parecia bem claro que seria Filadélfia, ainda é o favorito na série, pelo menos na KTO. Mas Toronto tá vivo, né? E segue firme. Só falando isso aqui, Guilherme, porque a gente
já pula, né? Esse jogo amanhã no podcast de amanhã. Então diga Tem aí Gabi Coach amanhã, hein? 2 frases bonitas sobre o Miami Heat. Cara, hoje eles jogaram sem o Jimmy Butler, sem o Kyle Lowry e deram um sacode no Hawks. Não foi um sacode porque no final teve jogo, né? Mas assim, comandaram o jogo, dominaram do começo ao fim, tiveram uma... Não controlaram alguma run ali no final, mas, cara, é um time que começou jogando com o Gabe Vincent e Max Strus. E mesmo assim venceu e E bem. Oladipo, né? E o Oladipo, que estava Oladipo, fora de qualquer sinal de possibilidade de ser relevante. E jogou bem, né? Jogou muito bem, começou bem forte o jogo. ótima notícia pro Miami, viu? Porque o Oladipo, ele traz uma irreverência para esse ataque do Heat, né? Um fast break que o Heat não tem. O Heat, ele chega em transição, ele chega chutando bola de 3 pontos, mas ele não tem esse fast break humano, né? Esse cara que é um contra-ataque de uma Ball pessoa handler só, né? mesmo, né? Isso. Que Então é um dribla, que jogador que corre. talvez fique fora de algumas partidas, mas que quebra de ritmo para atrapalhar as defesas. É um jogador que pode fazer bastante coisa nesses playoffs. Então foi uma série que o Miami passou bem. Imaginava que o Atlanta ia impor mais resistência. As ausências de Kyle Lowry e Jimmy Butler não impediram a equipe Não do fizeram Miami cócegas. não impediram a equipe do Miami de passar sem sufocos. E tá passado, então tá passado aqui também no Café Belgrado, né? Parabéns pra nação de Riteira, né? Nação Riteira, Guilherme, foi a quem mais repetiu, desculpa, quem mais repercutiu o seu tweet, viu? Quando você falou que quem não tá com medo do Celtics está bêbado, a É nação bom Riteira demais, né? foi a que É. mais falou, olha, a gente aqui tá embriagadaço, hein? E talvez até Isso já valha a deu pena bom esperar uns 3, 4 dias, Guilherme, e meter do Hit, né? um tweet aí sobre o Miami Heat, né? Esperar uma vitória aí do Miami Heat na próxima fase, acachapante, e já meter essa, né? Que tem irritado bastante gente. O dia era Agora, de hoje, né? tudo. O dia era hoje, na real, né? Os caras ganharam com esse time aí, era hoje, mas tudo bem. Mas aí vai ficar muito claro que é Isso, um. que é um Que meme. já é Chico Barney falando de Arthur Aguiar, né? Vamos esperar um pouco. Guilherme, Camaro. o outro jogo, o jogo que forçou essa live, teve algumas mini histórias dentro do jogo, né? Teve faltas em profusão, né, de Karl Anthony Towns e de Jaren Jackson Jr., que tiraram logo os dois no primeiro quarto, né, deram uma vibe diferente para a partida, né, que nenhum dos times conseguia fazer o que queria mesmo, porque estava limitado de uma maneira ou de outra. Um jogo muito nervoso, como previsto, mas até a enterrada do Jamoran no finalzinho do terceiro quarto, o jogo parecia que ia para o Wolves, né? O Memphis estava refletindo, o Memphis estava com dificuldade de impor o seu ritmo, de impor o seu jogo. O Jamoran estava meio apagado na partida, né? Tava, não vou dizer improdutivo, ele estava contribuindo bastante com assistência, estava se entregando demais na partida, como é sua característica, mas não estava caprichoso o jogo dele, né? Tava errando muito lance livre, estava sem conseguir pontuar na defesa do Memphis, do Minnesota. Aliás, é o que a gente falou desde o preview, né? A defesa do Minnesota costuma impor muita dificuldade para o Jamoran, né, em todos os jogos da série, durante a temporada regular e nos jogos da série de playoff também, foram poucos jogos que ele conseguiu explodir sem volume, né? Porque às vezes o Jamoran é aquele cara que explode já com poucos arremessos, ele já tá chegando perto dos 20 pontos, né? O Jamoran ele precisa de muito volume contra essa equipe do Minnesota para conseguir ser efetivo. Hoje chutou 9 de 22, mas a impressão que deu, Guilherme, é que essas 9 foram a partir daquela enterrada, né? É como se começasse o jogo do Jamoran a partir daquela enterrada. Meu Deus. Queria que você falasse um pouquinho sobre a enterrada, viu, Gibas? Assim, você que é um atleta multiesportivo, né? Que jogou no gol, fez defesas espetaculares, um cara que jogava um vôleizinho de praia, sem praia, que dava bloqueio, fazia ace. Guilherme, fala aí o que uma jogada especial pode mudar no ritmo de uma partida. Xadrez também, né? Foi um atleta de xadrez, Em foram 5 xadrista, pontos, né? né? Enxadrista, perdi na primeira rodada para uma criança oriental, mas foi uma grande temporada, né? Perdi na primeira rodada, mas ficaram muitos ensinamentos, né? Como muitos atletas olímpicos brasileiros, No né? xadrez, qual é o equivalente à enterrada no xadrez? Um pôster.
É um checkmate Cheque, de cheque pastorzinho, de. né? Ah, pô, mas cheque bate tem que ser o game winner, né? É. Então pode ser aí Um cheque de peão? um cheque de peão já é bola embaixo das pernas, né? Já. Ah, é. Mas aí, assim, pra ser um cheque de peão, você tem que estar muito bem posicionado, né? Senão ele vai comer o seu peão, né? Um Então, cheque de cavalo que a pessoa não tem como defender sem perder a rainha? pô, aí é Seria um bom, hein? pôster? Isso aí é quase um gambito, isso aí, né? Não? Pode ser, hein? Ou não, Mas né? fica faltando as drogas, né? Madrugada sem lei, né, Guilherme? É, mas Não usem drogas, gente, pelo amor de Deus. A gente é contra drogas. nem pro xadrez deu certo, né? Às vezes Nem ela puxa. se confundia também. Pô, tá de brincadeira. Ô, Lucas, mas aquela enterrada lá eu até postei e a gente postou junto, né? E a frase que eu postei foi basicamente: Isso aqui não existe, beleza? Tipo, o que ele fez não vale, né? Cara, sei lá, o Jamoran tem essa parada, né? Que ele pula todo torto, né? Que ele salta por cima das pessoas e você fica com medo dele se machucar. Cara, o que foi isso, né? Foi uma enterrada. O time tava 13 atrás quando ele salta. Ele agride, né? Uma defesa que sai lá em cima, né? Sai para fazer uma blitz nele lá. E ele agride. Tem tem um corredor que ele encontra para pegar essa impulsão. Mas geralmente ele faz uma bandeja meio super plástica, né? Atuando, sei lá, jogando o corpo para um lado e tal. Cara, dessa vez ele passou por cima. Nem sei quem foi. Quem foi o cara que tomou aquela dunk Malik da morte Beasley, ali? coitado. Rapaz, tomou, mas tomou sensacional na cabeça. Cara, foi uma das enterradas mais impressionantes que eu já vi, tranquilamente. O Bill Simmons falou que é uma das maiores enterradas da história do jogo, né? Com in-game dunk, né? Enterradas em jogo valendo. Uma das mais E impressionantes vamos da ser história. honestos, né, Guilherme? Enterrada em jogo é muito mais impressionante do que qualquer enterrada de concurso de enterrada, né? Meu Deus, em playoff, em jogo 5 com a série 2-2, uma enterrada que vai virar highlight, vai. E cara, tem até uma história legal. Quando o foi Bulls que veio jogar aqui no Brasil com o Wizards, foi, né? Foi. Bulls e Foi lá no Wizards. Rio, né? Foi o que eu fui fazer a cobertura lá. Lá no telão do ginásio ficavam passando top 10, né? Vários lances da temporada anterior. Cara, todos os jogadores param pra olhar e ficam reagindo. É muito legal essa questão. Tipo, tudo que acontece eles ficam, uou, isso aqui, tipo, eles ficam, sabe assim, né? Então, Cara, no intervalo do League Pass esse ano, a gente tá vendo os próprios jogadores vendo desses de 75, né? Eu acho que alguns nem são de 75 maiores, mas tem um do Dirk, que tem passado muito, né? Que é o Dirk vendo as jogadas dele. Cara, é muito massa eles reagindo é muito legal. Eles recebem um tabletzinho assim e ficam vendo as jogadas. Isso aí. E E aí o fica, Jamoran e os amigos e o Malik Beasley, né? Vão ver pra sempre. cara, isso aqui vai mostrar muito, muito nos próximos anos. Seja lá o que aconteça nessa série, né? Porque tá 3-2, mas o Minnesota pode buscar. Vai ser lendário no Mas Top Shot, não tenho dúvida, Guilherme. vai ser a enterrada lendária. E o Jogada quarto lendária. período desse jogo, Lucas? Foi um nível Então, Guilherme, altíssimo, né? aí até o Brioro aqui na live tá falando. E na Ô, sequência Briola. ele quase mete outra enterrada daquela, né? E foi mesmo. Não deram a falta, ele tomou um toquinho na cabeça ali. Não deram a falta, mas foi até melhor pro Memphis, que a bola sobrou com o Desmond Bane e ele meteu de 3, né? No mesmo lance. Foi. Então, foi uma jogada assim que deu um outro momentum para a partida e fez com que o Memphis entrasse muito mais acreditado, né? Porque o principal jogador, que não vinha tão bem, tinha acabado de recuperar qualquer confiança que ele pudesse ter perdido durante o jogo, né? Ou pelo menos assim, se sentir mais ameaçador, né? Durante essa partida, porque ele fez uma jogada que vai entrar para a história. Acabou de fazer uma jogada que entrou para a história e que ele sabe que o mundo todo tá falando dele, e esse é o último quarto, e tá jogando em casa, e é um time que já, os dois times meio que se odeiam já, né? Os jovens, Guilherme, eles têm uma capacidade de brigar, assim, muito, muito fácil, né? Isso a gente tem que admirar na juventude. Eles rapidamente pegam um gosto, assim, pela animosidade, né? Então, essas duas equipes, cara, claramente eles se odeiam, né? Ainda mais que tem o Beverly colocando lenha na fogueira o tempo todo, né? O Beverly ele faz uma cesta na reta final da partida, né? Já no quarto período, que abre para tipo 3 pontos, e ele faz a comemoração do anãozinho, né? Pro Jamoran pela, sei lá, 8ª vez na série ou mais, né? Ele sempre que ele mete um cesto, ele faz isso.
Na sequência, o Ja Morant faz uma cesta também, e o narrador do Sport TV fala: as estrelas estão aparecendo nesse momento, né? Talvez aí sem a vibe ideal, mas o final do jogo foi isso, né, Guilherme? Lá e cá, foi muita intensidade, muito erro também, né? Dos jogadores do Minnesota. É lógico que a gente vai falar isso porque perdeu, né? Mas eles pareciam um pouco assustados ali no quarto período, né? Um pouco, como é que eu posso dizer, tomados demais pelo momento, né? Não é assustado, acho que não é a palavra, né? É mais assim, não estavam conseguindo caprichar pelo, pelo jeito que o jogo se desenvolveu, né? A partir do momento que as coisas não deram certo para o Minnesota, e é mais ou menos a partir da enterrada do Ja Morant, às vezes eu perco um pouco a linha de pensamento aqui, Guilherme, porque eu tô vendo o jogo do Phoenix Suns ao mesmo tempo. E nesse momento eu fiquei muito assustado porque tava passando o Alvorado roubando muitas bolas. Eu, caramba, de novo, mas é lance do jogo anterior, tá? Você viu que ele O teve Suns música talvez que fizeram pra ele já no The Ringer? vi, pô. O cara merece mesmo, viu? Né, infelizmente. Mas o fato é que o Minnesota parecia, poxa, eu tô achando que a gente vai tomar outra virada, né? E já tomaram a terceira maior virada da história dos playoffs, 26 pontos nessa série, e agora toma também uma virada triste, porque parecia que iam voltar para Minnesota com a vantagem no placar, iam voltar para Minnesota para fechar em casa e refletiram, né? Refletiram da pior maneira possível, que foi tomando por conta dos seus próprios erros, né? Minnesota errou muito na reta final do jogo, deixou de pegar rebote importante, errou bola que não se pode errar, e mesmo assim teve chance porque tem muito talento, Guilherme. E uma coisa que é interessante, né? A gente que comenta basquete pode cair na armadilha de achar que todo time deve fazer as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, recentemente o Boston Celtics não pediu tempo na reta final de um jogo e a gente falou, tá vendo, né? Por que não precisa pedir tempo? Já o Minnesota, Guilherme, quando estava tava empatado o jogo, eu tô achando, que o Delo recebe ali faltando pouco tempo para acabar, claramente o Minnesota não tinha uma jogada para fazer ali, ficou um contra um bizarro e acabou um airball sinistro, né? Assim, com todo mundo olhando meio puto e sem se entender, ninguém se entender. Acho que tava um na frente o Memphis nessa hora, né? Que aí o jogador do Minnesota tem que fazer a falta e nem podia o Anthony Edwards que estava mais perto fazer a falta, porque ele já tinha 5 faltas. E então, assim, o técnico optou por não pedir tempo e a gente viu, poxa, esse é o claro caso que tinha que ter pedido tempo, né? E logo na sequência, depois que o Memphis acerta os dois lances livres, que a vantagem vai para 3, a gente vê a capacidade desse time de fazer uma belíssima jogada construída com o pedido de tempo, né? Foi um dos set plays, né? Essas jogadas que são batizadas de jogadas armadas, né? Porque os jogadores já entram com uma missão muito específica do que fazer, das mais bonitas que eu já vi com esse tanto de passes, né? Porque o Karl Anthony Towns recebe, faz o hand, mão a mão, né? Com o McLaughlin, que o MC Risadinha, né? Que acha um passe perfeito para o Anthony Edwards no corner, que está recebendo um bloqueio indireto ali do. Não sei se acho que era o Jalen McDaniels, fez um bloqueio no Ja Morant e arremessa livre para 3 pontos, né? Uma jogada muito, muito bonita, muito bem executada e que empata o jogo que levaria para prorrogação, só que tinha 4 segundos, que foi o suficiente, né, Guilherme? Foi suficiente para Ja Morant. É duro, é duro. A vida é dura, né? Porque você faz um jogo como esse na casa do Memphis, né? Que, cara, tem essa pressão ainda, né? Se o Memphis perde o jogo de hoje, você vai ter que jogar o jogo decisivo lá em Minnesota, com o Minnesota super empolgado. Então, o Memphis, cara, de certa maneira foi uma sobrevivência, né? Claro que é mais do que isso, porque é uma vitória muito bela, né? E da maneira que foi, com a super estrela chamando a responsabilidade, mas era sobrevivência. E o Ja Morant sendo decisivo 2 vezes. Na verdade, sim, o jogo todo, a temporada toda, mas especialmente nesse jogo, em 2 momentos decisivos, uma bola de 3 e uma bandeja espetacular. Cara, se você ficar caçando erro, acerto aqui e ali, você vai achar. Agora, o que ele fez foi o que se pede das grandes estrelas, né? A gente tá acompanhando um playoff. E, cara, a NBA é assim. Claro que pode ter o herói improvável, claro que tem
coadjuvantes que aparecem em momentos decisivos, mas em geral se chama herói improvável esses caras que não são grandes jogadores, porque os grandes jogadores costumam ser os heróis prováveis, né? E o Ja Morant entra nessa lista, né? Entra nessa lista de novo. Acho que ninguém duvidava que ele tinha força, né? Tinha punch para isso e chega num nível assustador, por tudo que valia, por ser, né, a partida mais importante da carreira dele do ponto de vista de peso, porque ele já jogou um play-in e um playoff. No playoff ele foi varrido no ano passado. E no play-in ele venceu, mas agora já tá no estágio acima. Era um jogo de 2-2, que se você ganha é bom, mas se você perde, você fica na beira na beira do caos, como diria Ney Franco, né? Uma piração Pra quem ele total. ligou ali, Guilherme, no final? Tava homenageando o Gabriel Jesus? Já saiu essa piadinha no Twitter, viu, Lucas? O Foi? pessoal saiu essa piadinha aí. Peço perdão, então, ao Gabriel Jesus especificamente. Não, talvez tenha sido também, né? A gente não sabe, né? Mas, enfim, Boa. o jogador americano tem esse carisma, né, Lucas? Ele sabe fazer umas dancinhas bem interessantes aí. Cara, vitória muito legal, muito legal. Esse time do Minnesota é muito duro de ser vencido. Joga em alto volume, tem bons jogadores em todos os cantos. Então, velho, tô curioso pro jogo 6, viu? Eu acho que é uma pancada o jeito que eles A série perderam. acabou, Guilherme? Não, sério, não acabou não. Isso aí promete muito, Lucas. Ih, rapaz, promessa então de muita prometência, né? Algo mais, Guilherme, que você quer falar Agora o Suns, especificamente desse? Tô gostando de gravar esse live ao vivo aqui, esse podcast, porque tá dando sorte, né? O Suns tá vencendo por 13 pontos nesse momento, 41-28. Então, tô querendo manter isso aqui, viu, Guilherme? Como diria o seu ex, né? Mas Cara, Deandre aí tá muito massa. O Ja Morant e o Memphis agora tem 2 jogos para tentar vencer um e passar. E, cara, essa série tem um nível de competitividade. A gente até falou isso no preview, né? O nível de competitividade nessa série, olhando pro lado do favoritismo do Memphis, era tudo que esse time precisava, velho, para chegar num playoff onde se espera fazer uma run longa, né? Porque o time tá saindo de buraco, o time tá encontrando as suas rotações ideais, o time tá encontrando as suas rotações B, C, D, e F. O Jaren Jackson Jr. hoje não conseguiu jogar, velho. Ele teve muito problema de falta. É o que vai acontecer, não é só nessa série, né? É o que vai acontecer provavelmente na carreira dele até ele dar uma maneirada, né? Dar uma segurada, né? Guilherme, quem é que você acha que seria a pessoa mais aconselhável aí pra mandar o Jaren Jackson Jr. dar uma segurada? Pat Beverly, né? Certamente. Sério? É, Pô, talvez eu pensei seja que você o dá aqui uma dica boa pra alguém Paulo mesmo, né? Coelho, né? Os jogadores da NBA gostam muito de ler Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, é verdade, né? Lês Paulo Coelho, pode perguntar pra ele, de repente, um jogador mais Cara, experiente. O Memphis não tem jogadores experientes, né? a NBA Pra toda lê perguntar Paulo Coelho. Lês. Mas acho que no Memphis ninguém, Guilherme. No Memphis eles estão lendo Haku, né? Eles estão lendo um Quem é mangazinho. Raku, velho? Quem que é Raku? Você tá subestimando os jogadores do Memphis, velho. Teve o Malvadão 3 no BBB, tá? Chegando a informação aí do Briouro nesse momento, Guilherme. Rapaz. Pô, É Malvadão final 3 de é BBB, uma né? grande canção. Final de BBB ao mesmo tempo, né? Que tá rolando o jogo do Suns e a Globo deve estar em choque, né? Porque tá toda a audiência vendo o Sunsão. Mas, Guilherme, o Memphis voltando, né? Porque essas reflexões acontecem muito na madrugada sem lei, né, Guilherme? Na O Madrugada Sem Lei Memphis é pra isso, né? Nasceu pra é isso. praia. Temos que fazer mais lives de madrugada, viu, Guilherme? Porque tem muita reflexão aí a ser feita e o tempo não para, velho. Infelizmente o Não, tempo não para, né? E se a gente não fizer essas reflexões, dificilmente alguém vai fazer. Essa de Bridgerton mesmo, então, tava aí quicando já pra muito. Cara, eu há dei muito tanta tempo. chance para as pessoas fazerem e ninguém fez. É isso. Então, graças à madrugada sem lei, né? Agora o Memphis, como eu estava dizendo, ele precisa dessa cancha, próxima rodada, provavelmente. Passando o Memphis, né? Porque o Guilherme falou que tem série ainda. Passando o Memphis é um Golden State super experimentado, um Golden State que já viu de tudo, já teve no topo, já teve na rabeira, né? Refletiu para esse Memphis recentemente, né? Então tem ainda
entalo na garganta. Então, o Memphis precisava de uma batalha dessa de playoff. Está sendo muito intensa. Acho que faz muito bem para o time. E uma temporada mágica, né? Uma temporada espetacular. Guilherme, eu estava ouvindo, assim que o Ja Morant foi eleito MIP, e ele não curtiu, e eu fiquei meio puto com isso, viu? Porque o Ja Morant estava assim no algoritmo. Ele foi ressaltado aqui no MIP Hunters como um dos candidatos mais fortes pro prêmio da temporada. Foi no episódio aberto ainda do MIP Hunters, né? O único episódio aberto da série MIP Hunters foi essa que a gente falou de Memphis e Washington Wizards. E a gente falou que o Ja Morant tinha o perfil para candidato a MIP, mas um perfil meio Paul George, meio Giannis, que é aquele MIP que passa de um jogador muito, muito bom para um superstar, né? E então ele sim estava nessa projeção. E o caminho que a gente traçou mais ou menos para o Ja Morant ser MIP era ele trazer números que ele não tinha feito ainda, muito superiores, né? Acho que os números que eu citei foi tipo 25 pontos, 10 assistências e não sei se falei de rebotes. Acabou sendo um pouco mais de pontos, um pouco menos de assistências, mas o resultado mesmo, né? Um superstar levando o time a muitas vitórias. E nessa projeção de muitas vitórias, eu estava colocando aqui, imagina o Memphis um sexto lugar no Oeste, com bastante vitória, indo direto para playoff e com o Ja Morant com esses números, se torna sim um candidato dos mais fortes, né? E esse Memphis fez muito mais do que isso, né? Segunda melhor campanha. Cara, deu para ser MVP com sexta melhor campanha do Oeste, né? Segunda melhor campanha do Oeste, segunda melhor campanha da NBA e jogando o playoff em altíssimo nível, mesmo com dificuldade imposta pela série, pela sua própria inexperiência, enfim, os times não são prontos, né? Os times não nascem prontos. Dificilmente chega um time já para ser campeão na sua primeira temporada juntos, né? Ainda mais o time tão jovem como o Memphis. Mas esse nível de temporada, esse nível de atuação em playoff, esse nível de grandeza, né, para sair de buracos, aponta para cara, bola de três do Alvorada agora me irritou bastante. Aponta para um caminho de muito sucesso para esse Memphis. E eu tô aqui para ver isso, viu, Guilherme? Quero muito ver para onde vai levar, porque é um dos times, se não o time mais excitante de se assistir dentro da NBA. É um É dos, não isso. dá para decidir qual é. É isso. Siga o Belgradão, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Em breve tem mais Não falou conteúdo, hein? palavrão ainda, hein, Guilherme? Porra, segue o Belgradão, porra. Boa. Espalhe por aí que você ouve o Cara, eu Belgradão. prometi no Twitter hoje, Guilherme, Ah, um jogaço de Jay Crowder. E o filho da puta tá errando todas as bolas, velho. Oxi, ofensa brava. Aliás, o Suns tá de novo. Cara, o que tá acontecendo com a bola de três do Suns, Lucas? É alguma maldição? É 1-10 É agora, por nesse momento. isso que eu apostei no Jay Crowder, velho, porque ele não acertou Opa, nenhuma, caiu, né? hein? Caiu a segunda, Olha hein? aí, 2-11. olha dois aí, para 11. olha aí. Cara, quando cai a bola de três do Suns é hora de parar tudo, hein? Que isso. É isso. O, Amém. o Juninho Reiter tá aqui, ele diz assim: o Gibas é um grande fã de todos os números do Malvadão. Não, na verdade, não, viu, Juninho Reiter? Sou grande fã do Malvadão 3, né? Que eu acho uma grande canção. Específico? A 1 e 2 não acho que foram grandes momentos do Xamã, não, É como raro, viu, compositor. ter o melhor ser o 3, né? Se você É for ver aí isso. os grandes filmes, dificilmente o 3 é visto É como o muito melhor. difícil. É muito difícil. Se não for, já é uma trilogia assim bem montada já, né? Que já vem de um livro, alguma coisa assim. Poderoso Chefão é o melhor? 3? Ou não? Na verdade, assim, acho que talvez seja a maior discrepância entre o 1 e o 2 e o 3, né? O 3 fica bem abaixo do 1 e 2. Bem Também abaixo. acho. Ainda assim é um grande filme, né? Porque é um poderoso Sim. chefão. Mas 1 e 2 Que isso. Pô, Que então isso. O que o Xamã fez com 3, nem o Poderoso Chefão conseguiu, né? Nem o poderoso chefão conseguiu. E aí, Pensando em cadê a quem grande mídia conseguiu, falando né? isso? Quem conseguiu fazer, né? O Tririo, não. Por que eu falei o Tririo, velho? É, o Senhor dos Anéis, você vê que é bem parecido, né? É O bem Senhor dos parecido. Anéis, ele ganhou 11 Oscars, né, no 3. Então Então, aí tá aí uma. mas eu acho Qual que que tem a quem Liv assistiu Tyler? curtiu mais um. Todos os três, pô. Ah, tá nos três? É. Pô, isso vai dar jogo ainda, viu, Lucas? O Pelicans tá pro crime, eu tô achando. Não, que isso, velho. O Santos tá bem. Ó, airball Tem do que. Chris Paul, hein? Para com isso, Guilherme. Pô, Valeu? toda informação. Só uma coisa.
Amanhã a gente vai trazer aqui o Gabi Coach, né? E a gente vai conversar um pouco mais filosófico, né? Vamos trocar uma ideia aí sobre os playoffs, Vamos perspectiva ter que mais falar de ampla, Suns e né? Pelicans, hein? Vamos falar de Suns e Pelicans e vamos aproveitar para falar de Luka, Chris Paul. Ele vai falar um pouco sobre os artistas do pick and roll. Preparou aí um conteúdo bem legal para falar com a gente a esse respeito. Boa Ele viria, demais, na hein? verdade, para falar as séries, né? Ele E nana, né? Ele nana ele não cedo. é isso. E aí, como a gente já matou duas aqui hoje, acho que a gente vai ter que ir para um caminho mais filosófico para a galera também ter mais conteúdo, né, Lucas? Temos que produzir conteúdo aí para dar entretenimento para esse povo maravilhoso, né? Esse povo brasa. E povo não É isso. brasa também. Posso refutar o Brioro, Guilherme? Pode refutar o Briolo. Tudo bem. Brioro 98 na live, né? Falou Harry Potter 3 é forte. Cara, o Harry Potter 3, que é o Harry Potter Prisioneiro de Azkaban, eles sequer mostraram jogos de quadribol, né? Então não vou nem ampliar mais nada. Vou deixar o Brioro refletindo. Se ele refletir por 1 minuto, ele vai perceber que ele errou. Então é isso. Apoia o Belgradão. Apoie na Aurelo, hein? Baixa o app da Aurelo e apoia o Belgradão. Cara, Harry Potter E, ganhou a Firebolt no livro 3 e o filme nem mostrou a Firebolt em ação. pô, bola de 3 do Suns, hein, velho? É isso. Mais uma, hein? Cara, será que a gente fica gravando até amanhã? Volta a bola de 3 do Suns? Veremos, Guilherme. Quer dizer, não veremos, né? Mas se parar de cair, a gente volta a gravar. Então, valeu. Forte abraço e até a próxima.